Uma das coisas mais reconfortantes do mundo é você voltar para casa depois de uma longa viagem. Ver novamente seu pet, aquele mesmo que você estava morrendo de saudades. Poder tomar um banho revigorante e dormir na sua própria cama. Mas como você reagiria se esse prazer fosse tirado de você? Hoje nós veremos aqui no canal a história do soldado que voltou para casa depois de uma longa missão, mas ficou sem palavras com o que encontrou. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O evento aconteceu em 2018. Luiz Ocampo era médico da National Guard e morava na Carolina do Norte, mais especificamente na cidade de Charlotte. Ele vivia em uma casa numa região residencial com sua esposa Kaylee French, seu pequeno filho Lúcia e o seu cachorro. Na época, o jovem estava com 24 anos, mais ou menos, e alistado no exército, né? Luiz vivia a típica vida americana, nos moldes de uma família perfeita. Possuía uma boa casa, estava estabelecido, mesmo ainda bem jovem. Só não sabia ele que sua vida estaria para ser marcada por um acontecimento pouco comum. Em setembro daquele mesmo ano, Ocampo teve de deixar o seu lar para servir a pátria americana. Ele estava sendo convocado para ajudar em uma cidade que ficava a aproximadamente 390 quilômetros de distância da sua residência. O local da missão era New Bern, uma pequena cidade na margem do rio Neuse, que contava com cerca de 30 mil habitantes. O jovem partiu no início de setembro para a missão pela Guarda Nacional. E enquanto isso, sua esposa também deixou seu lar com seu filho. Ambos foram para a casa dos sogros de Kaylee, pois lá ela se sentia mais segura com a ausência de Louis, né? O único que ficou na casa foi o cachorro, esse que era visitado frequentemente por sua dona para os cuidados básicos. Mas nesse momento, o lar estava vazio e sem a felicidade de antes. A missão em New Bern. A missão da Guarda Nacional em New Bern não era tão perigosa quanto uma guerra, mas o cenário não deixava de ser tão desolador. A pequena cidade de 30 mil habitantes estava repleta de pontos alagados, com uma quantidade altíssima de pessoas desalojadas que perderam parte ou tudo o que possuíam. O motivo? O furacão Florence estava de passagem na costa dos Estados Unidos, e a região da Carolina do Norte foi gravemente atingida pela tempestade que teve números alarmantes. Para se ter uma noção do grau de periculosidade do Florence, em 2018, a tempestade foi formada na região da ilha do Cabo Verde, país do Oceano Atlântico localizado próximo à costa africana. Ainda como tempestade, ele foi avançando pelos mares em direção aos Estados Unidos, tornando-se nesse período um furacão de grandes proporções. Deve ser assustador estar navegando e se deparar com uma monstruosidade dessas, né? Dos 5 níveis existentes na classificação de furacões, o Florence atingiu a 4ª categoria antes de chegar ao continente americano. Nesse período, os ventos chegaram a velocidades de 240 km por hora, cerca de 12 a menos do que é necessário para ser caracterizado como um furacão de categoria 5, a mais alta categoria que tem. Ventanias como essas são capazes de carregar muita coisa e fazer bastante estrago, até mesmo em grandes cidades, viu? Por sorte, quando Florence chegou nos Estados Unidos, sua força era menor, de categoria 1. Ainda assim, seu poder foi suficiente para derrubar árvores e postes, deixar assim a população local sem energia elétrica. O pior, no entanto, foram as já citadas enchentes que inundaram a região. O nível do rio Neuse, em união com outras vias fluviais da região, subiu tanto que a cidade ficou debaixo d'água. Imaginem a situação: sem luz, sem casa e sem saber o que está acontecendo com suas coisas. Qualquer ajuda era necessário e por isso Luiz Ocampo estava se dirigindo para New Bern para ser um dos heróis da pátria. Como médico da Guarda Nacional, Luiz era um dos responsáveis por ajudar diretamente as pessoas. Também estava encarregado no auxílio do fornecimento de água e comida. A missão era fazer qualquer coisa que fosse possível. Afinal, ele estava lidando com uma população desamparada. Posteriormente foram calculados os danos do furacão Florence, e esses foram avaliados em cerca de 22 bilhões de dólares. Pode parecer pouco, mas o auxílio que Luiz fornecia à Guarda Nacional era de fato enorme. Em 18 de setembro, o furacão finalmente estava se dissipando, e com o término da missão, o militar finalmente poderia voltar para casa.
Depois de noites mal dormidas, horas incansáveis de trabalho e muita água, Louis estava finalmente de volta ao lar. Mas assim como o Homem-Aranha, isso não seria tão fácil quanto ele imaginava. O retorno de um soldado é sempre aguardado, essa sendo uma cultura norte-americana, tá? Festejos são esperados, assim como a família toda reunida, porém, a primeira visão de Ocampo foi outra. O soldado chegou na porta da casa e a primeira impressão foi atípica. O cachorro da família estava solto pelo quintal e sozinho. Não deveria estar dentro de casa, né? Pode ter pensado Luiz nesse momento como qualquer outra pessoa. Sinceramente, se eu vejo o meu dog pela rua quando eu volto de uma viagem, a primeira coisa que eu faço é dar uma leve surtada tranquilo. Bom, após separar essa anomalia, Luiz foi para os fundos da casa e reparou que a porta estava aberta. A surpresa veio logo na sua entrada. O furacão combatido por Luiz nas semanas da missão parecia ter passado pela casa do militar. Todo o local estava revirado, principalmente o quarto de Ocampo. No entanto, a casa estava completamente vazia. Kaylee e Lúcia não se encontravam por lá, uma sensação de alívio ou desespero. Luiz foi até o quarto do filho e reparou outra coisa estranha. A janela estava quebrada e mais tarde ele foi descobrir que o utensílio utilizado para fazer aquilo foi uma pá. Revirando aos poucos o ambiente, o jovem foi descobrindo o que estava faltando. Quem quer que tivesse entrado ali roubou o dinheiro que o casal guardava em casa, incluindo alguns potes de trocados também. A maioria guarda, pó de maionese é top. Eles haviam levado o notebook no qual Luiz utilizava para fazer os trabalhos da escola, um videogame e a televisão. Uma arma de fogo e até a comida foi levada. Agora, família, quem é o sem vergonha que rouba de um herói em missão e ainda leva comida da geladeira dele, né? Bom, com comida não se brinca, irmão. Os ladrões levaram também uma herança da família, a coleção de moedas de todo o mundo que a avó de Ocampo fazia. Por fim, Luiz acabou ficando desolado e foi encontrado dessa maneira por Kaylee. Gerando um fluxo de boas ações, a foto do militar triste em seu quintal foi postada pela esposa no Facebook, como uma tentativa de descobrir o que fizeram com a casa. A postagem possuía as seguintes palavras: "Este soldado, meu soldado, estava no litoral ajudando no alívio do furacão, quando voltou para casa e descobriu que havia perdido tudo que era importante. Seu laptop com todo o material escolar, televisão e sistema, jogo, a coleção também. Enfim, estamos tentando divulgar e ver se alguém tem alguma informação sobre quem pode ter feito isso. Por favor, compartilhe e veja o que pode descobrir." A postagem não foi uma febre, não viralizou, mas mudou a vida de Ocampo. Uma amiga da família viu a foto na rede social e resolveu ajudar. Mary Elise Capron foi então até o site GoFundMe e abriu uma espécie de vaquinha para tentar ajudar Luiz a recuperar ao menos o dinheiro para repor seus pertences. Porém, a população ficou tão tocada pelo herói que foi roubado, né, literalmente, que em 11 dias arrecadaram um valor de $15 mil, 3 vezes mais do que o esperado pela campanha. Em entrevista a People, famosa revista dos Estados Unidos, Kaylee disse que ficou surpresa com tudo aquilo. Com um dinheiro acima do esperado, eles pediram para Mary fechar as doações, afinal não queriam abusar da boa vontade das pessoas. No entanto, ainda assim ocorreram reclamações no fechamento, pois mais gente queria doar. Foi então que o militar e sua esposa tiveram uma ideia. Resolveram gerar um fluxo de boas ações a partir da generosidade que haviam recebido. Ambos fizeram uma campanha para doar esse dinheiro para o Fundo de Assistência para Soldados e Aviadores, uma ação que visa auxiliar militares que estejam passando por alguma dificuldade. Assim, mais uma vez Luiz foi herói, acreditando na boa vontade para fazer coisas melhores, né? Ufa, todo pesadelo de ser roubado terminando em uma boa ação, mostrando em que toda boa ação não passa em vão não, viu? É até difícil de acreditar, mas não podemos negar que esse momento foi mágico para Luiz, né? Bom, essa foi a história do soldado que voltou para casa depois da missão e ficou sem palavras com o que encontrou. Se você tem alguma história parecida, quiser compartilhar com a gente, pode deixar aqui nos comentários. A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal, hein? Um abraço e até lá. Valeu!